Obrigado, Iago. Agora, de forma oficial, boa noite a todos e todas presentes. Hoje é dia de sair um pouco do compartimento glomerular, né, que é o grande foco da patologia renal, e falar um pouquinho sobre as doenças vasculares de uma forma geral, com especial ênfase à microangiopatia trombótica, chamada de MAT, que pode estar relacionada a diversas etiologias e pode também se associar a outros padrões de lesão renal. Qual é o conceito de microangiopatia trombótica? O próprio nome diz muito sobre a doença. Micro, porque é um comprometimento microscópico, angiopatia, uma doença de vasos que os afeta a nível microscópico, e trombótica. Então, o conceito, se a gente pegar esse nome e se nós pudermos explicá-lo melhor, é de uma condição patológica caracterizada por uma lesão endotelial e ou trombose. Vejam que eu coloquei aqui no conceito e ou. Eu não preciso de observar trombos, ou seja, coágulos no interior dos vasos para o diagnóstico de microangiopatia trombótica. Embora, na maior parte das vezes, eu os observe ao exame de microscopia óptica. Microangiopatia trombótica, para nós patologistas, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito patológico da MAT. Todos nós sabemos que a MAT é uma síndrome clínica patológica, na qual eu posso ter anemia, eu posso ter esquizócitos, em algumas condições plaquetopenia, alteração do complemento, dentre outras manifestações. Na patogênese, vários mecanismos estão envolvidos. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns deles ao longo da apresentação, mas existe uma via comum. São vários agentes etiológicos distintos que levam à lesão à célula endotelial. Todos os mecanismos fisiopatológicos culminarão com uma lesão endotelial, e a lesão endotelial é um dos três fenômenos da tríade de Virchow. A tríade de Virchow, que a gente estuda lá na patologia renal, são os elementos importantes para a manutenção da homeostasia, que são a integridade endotelial, o fluxo vascular adequado e a manutenção de um equilíbrio entre fatores procoagulantes e anticoagulantes. Quando eu tenho comprometimento de um desses três elementos, eu tenho um maior risco para o desenvolvimento de um trombo. Ou seja, na microangiopatia trombótica, eu tenho um estado protrombótico. Novamente, eu reforço que em algumas situações nós não observaremos o trombo, e sim os sinais de lesão endotelial, como, por exemplo, nas lesões de microangiopatia trombótica associadas à pré-eclâmpsia, ou em algumas infecções, ou na rejeição mediada por anticorpos. Lembrar que microangiopatia trombótica não é uma vasculite, embora em ambos os casos haja lesão endotelial e pode haver trombose. Na vasculite, eu observo uma inflamação da parede do vaso. Na microangiopatia trombótica, eu observo um estresse endotelial primário que pode levar à observação de um trombo à microscopia óptica. Muito importante, na microangiopatia trombótica, eu geralmente não observo deposição de imunocomplexos, nem na imunofluorescência e nem na microscopia eletrônica. Eu posso ter doenças relacionadas a imunocomplexos, comprometendo outros compartimentos, mas nas lesões de MAT eu não observo essa deposição. Geralmente, os quadros histológicos de MAT estão associados às manifestações sistêmicas que eu mencionei anteriormente, porém, nem sempre, certo? Em algumas situações, eu posso ter a lesão histológica, mas eu não tenho as manifestações sistêmicas. Isso pode acontecer mais frequentemente em pacientes transplantados, por exemplo, com causas de MAT, como a rejeição mediada por anticorpos e a toxicidade a medicações imunossupressoras, como os inibidores de calcineurina.
Algumas condições que estão associadas às microangiopatias trombóticas. A síndrome hemolítica urêmica, relacionada à infecção por determinadas infecção gastrointestinal por determinadas cepas, como a STEC, por exemplo. A púrpura trombocitopênica trombótica, também chamada de PTT, onde eu tenho um quadro de MAT, geralmente associado à febre e a sintomas neurológicos, a hipertensão maligna, que comumente se associa com aquelas lesões exuberantes com padrão em casca de cebola. Doenças autoimunes também podem estar associadas à MAT, em especial o lúpus, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio e a esclerodermia. Eu também posso ter a microangiopatia trombótica induzida por fármacos, como os inibidores da calcineurina, no contexto do paciente transplantado. Microangiopatia trombótica no contexto de lesão endotelial associada à gravidez, ao final da gravidez, como na pré-eclâmpsia e nas suas manifestações mais graves, como a síndrome HELP. Eu posso ter microangiopatia trombótica associada a fenômeno de falcização e a fenômenos aloimunes, como a rejeição mediada por anticorpos. Existem outros mecanismos que podem estar associados, infecções, intoxicações, inclusive intoxicação relacionada a acidentes ofídicos, dentre outras manifestações. Aqui alguns medicamentos que podem estar associados à microangiopatia trombótica e o mecanismo relacionado a estas lesões. Eu posso ter uma lesão imunomediada, como é o caso da quinidina. Eu posso ter uma toxicidade direta à parede vascular. Aí eu gostaria de destacar os inibidores de calcineurina e os inibidores do VEGF, que podem levar a uma microangiopatia trombótica. Um exemplo de inibidor do VEGF é o bevacizumab. Ele que é utilizado para o tratamento oncológico, ele pode estar associado a lesões de microangiopatia trombótica com ativação da via clássica do complemento. E eu observo uma microangiopatia trombótica e nos glomérulos a marcação para ser um quê? Alguns quimioterápicos, como mitomicina e gemcitabina, e também drogas ilícitas, como é o caso da cocaína. E eu tenho outras drogas relacionadas a mecanismos multifatoriais, como a ticlodipina e também a enzima ADAMTS 13, ok? Aqui eu tenho um esquema mostrando várias etiologias possíveis relacionadas à microangiopatia trombótica. Eu tenho causas hereditárias, como mutações da ADAMTS13. Eu tenho também mutações relacionadas a reguladores do complemento, a deficiência de cobalamina. Eu posso ter também, por mecanismos autoimunes, a produção de autoanticorpos que acabarão por estimular vias protrombóticas ou comprometer, certo, a regulação da via alternativa do complemento. Aqui, causas de MAT secundária, como relacionadas a medicamentos, após o transplante de medula óssea, síndrome HELP, hipertensão maligna, dentre a própria malignidade, neoplasias malignas, outras glomerulopatias e doenças autoimunes, e aqui relacionadas a infecções, como a síndrome hemolítica urêmica, infecção por Streptococcus pneumoniae, infecção por HIV, infecção por SARS-CoV-2, a COVID-19, houve relatos de microangiopatia trombótica associada à infecção pelo SARS-CoV, citomegalovírus, dentre outras etiologias. Aqui só um slide explicando melhor sobre o mecanismo fisiopatológico da púrpura trombocitopênica trombótica. Então, aqui a gente tem como que funciona, né? Um dos mecanismos reguladores em condições normais, nós temos a enzima ADAMTS13, cuja função é fazer a clivagem do fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand, que é produzido também pelas células endoteliais, ele tem como função estimular a agregação plaquetária, sendo que
na púrpura trombocitopênica trombótica, ou por um autoanticorpo, ou então por uma mutação ou deficiência dessa enzima, eu vou ter uma clivagem inapropriada e insuficiente do fator de von Willebrand, o que vai acabar por favorecer a agregação plaquetária e a formação de microtrombos. Então, neste caso, inclusive, é um elemento para se fazer o diagnóstico da PTT, a pesquisa ou de autoanticorpos, ou então da deficiência ou mutação desta enzima. Não tem como a gente falar de microangiopatia trombótica sem falar do sistema complemento. A MAT relacionada ao complemento está relacionada a várias etiologias, mas ela está mais intrinsecamente ligada à chamada SHU atípica, síndrome hemolítico urêmica atípica, ou seja, eu tenho um quadro clínico laboratorial de síndrome hemolítico urêmica, mas eu não tenho o gatilho conhecido, que é a infecção pela cepa STEC. Nesse caso, os principais mecanismos fisiopatológicos envolvem uma desregulação da via alternativa do complemento, que pode estar relacionada a autoanticorpos, como, por exemplo, o antifator H, mutações ativadoras de C3 e CFB, que são elementos importantes para a ativação, para a formação da C3 convertase, que vai fazer a hidrólise de C3 e contribuir para a formação da C5 convertase, mutações com perda de função de fator H, fator I ou CD46, que são fatores inibidores da via alternativa do complemento, e deficiências genéticas destes inibidores do complemento. A patogênese, por envolver muito a via alternativa, ela possui pontos em comum com a glomerulopatia do C3, ou seja, eu posso observar em uma mesma biópsia lesões de glomerulopatia por C3, uma glomerulonefrite proliferativa, endocapilar ou mesangial, ou de padrão membrano proliferativo com marcação de C3 a imunofluorescência, junto com lesões de microangiopatia trombótica. Aqui eu tenho novamente, né, eu já falei um pouquinho na aula de glomerulonefrites com padrão membrano proliferativo. Aqui a gente tem novamente uma explicação sobre as vias do complemento, só que agora relacionadas ao endotélio. O endotélio, ele são células, formam um atapetamento, né, revestindo os vasos sanguíneos, e ele tem propriedades também anti-inflamatórias relacionadas, anti-inflamatórias e pró-inflamatórias de regulação imune relacionadas à ativação do sistema complemento. Essa ativação ela pode acontecer pela via clássica, pela via da lecitina e pela via alternativa. Todas essas vias, elas vão culminar em algum momento com a clivagem do C3, certo? Com a formação do C3b. Esse C3b ele vai se juntar ao fator B, posteriormente vai haver a clivagem do fator B e se formará a C3 convertase. Essa aqui é a C3 convertase da via alternativa. Ela vai fazer mais clivagem do componente C3 e esse complexo ele vai formar a C5 convertase, que vai clivar o C5 e posteriormente será formado o complexo de ataque à membrana. Vejam que a via alternativa, ela sofre influência de fatores reguladores. Geralmente esses fatores eles são inibidores, os fatores I, H e CD46 são os principais fatores reguladores da via alternativa do complemento que podem estar alterados nas microangiopatias trombóticas. Aqui eu tenho um outro esquema mostrando a ativação do complemento, como a gente pode ver aqui, e fazendo uma comparação do que acontece na célula endotelial normal e do que acontece na célula endotelial disfuncional. Ou seja, quando eu tenho alguma desregulação, certo, desses componentes que, por assim dizer, afinam a via do complemento. Em situações normais, existe uma hidrólise espontânea de C3, só que nesse caso, o subproduto, o C3b, ele pode ser inibido, certo, pela ligação a esses mecanismos reguladores, como, por exemplo, o fator H,
ou então, por exemplo, a proteína MCP, que é uma proteína que está na membrana da célula endotelial, esses fatores eles contribuem para que essa clivagem não acabe por gerar uma C3, por produzir mais C3 convertase e C5 convertase. Além disso, proteínas anticoagulantes, como a trombomodulina, também contribuem para inibir, certo? Essa clivagem do C3 que pode dar início à via alternativa. Porém, nos pacientes que têm o complemento disfuncional, eu vou ter o comprometimento dessas proteínas reguladoras, de forma que isso vai acontecer de forma espontânea e amplificada, e vai culminar com a ativação da C5 convertase e posteriormente com o complexo de ataque à membrana. Essa desregulação ela pode acontecer por uma mutação, por uma redução, certo? Os níveis baixos desses fatores reguladores ou pela produção de autoanticorpos. A ativação endotelial culmina com lesão dessa célula, e a lesão endotelial é um dos elementos da tríade de Virchow que vai favorecer a formação do trombo, do coágulo. Lembrar que o complemento está classicamente relacionado à síndrome hemolítica urêmica atípica, porém eu tenho desregulação do complemento também na síndrome hemolítica urêmica clássica. A toxina Shiga, ela se adere, ela está presente nas células endoteliais e ela pode levar a uma maior ativação tanto da via alternativa quanto da via da lecitina, culminando com lesão endotelial, recrutamento de células inflamatórias, microtrombos e todas as alterações histopatológicas que eu vou mostrar melhor nos próximos slides. Quando a gente avalia histologicamente, agora eu vou falar sobre o diagnóstico histológico da microangiopatia trombótica. Eu tenho as lesões agudas e as lesões crônicas. As principais lesões que indicam a microangiopatia trombótica aguda são, em primeiro lugar, um glomérulo que a gente chama sem sangue, um glomérulo murcho com as alças enrugadas, nas quais eu não observo hemácias, devido provavelmente a uma oclusão arteriolar que compromete o aporte vascular a esse glomérulo, alças mais enrugadas do que o normal, devido justamente a essa redução do aporte vascular, que acaba por levar a um colabamento das alças, expansão subendotelial, que é um indicador de ativação e lesão endotelial, que é uma alteração melhor visualizada na microscopia eletrônica, tumefação de células endoteliais, uma alteração que a gente consegue observar na microscopia óptica, presença de trombos em capilares glomerulares e arteríolas. Então, vejam, embora seja uma microangiopatia trombótica, os trombos podem não ser visualizados. Eu posso observar outros sinais que indicam lesão endotelial. Hemácias extravasadas, no caso de lesão vascular importante, principalmente na parede das arteríolas e artérias, deposição de fibrina, nada mais é do que o produto daquela ativação do complemento que conversa com a cascata da coagulação, fazendo os episódios trombóticos, e lesão tubular aguda devido a uma isquemia de múltiplos compartimentos renais. Já a microangiopatia trombótica crônica, ela vai se caracterizar por um remodelamento vascular. Eu tenho as mesmas alterações endoteliais semelhantes à MAT aguda, contudo, eu encontro mais comumente um remodelamento de alças capilares. Eu encontro alterações como duplicação de alça, conferindo ao glomérulo um padrão membrano proliferativo, uma expansão mesangial, mas não é com aumento de celularidade nem aumento de matriz, e sim uma perda da integridade mesangial, a qual nós denominamos mesangiólise, e também pode haver lesões de glomerulosclerose segmentar focal. Existe uma associação entre microangiopatia trombótica e lesão podocitária. A isquemia pode ser um gatilho para uma podostopatia, nesse caso, uma podostopatia secundária. Eu também posso observar fibrose intimal com padrão concêntrico, um resquício daquela lesão em casca de cebola, e trombos recanalizados quando o processo compromete vasos de médio calibre.
Em relação a estudos complementares, a imunofluorescência nos casos de mate é habitualmente negativa, exceto para o fibrinogênio. Faz todo sentido. Se eu tenho ali uma maior ativação da cascata da coagulação, eu vou ter o fibrinogênio, eu vou ter fibrina, certo? A trombina ela tem esse papel, né, de converter o fibrinogênio em fibrina, então eu vou ter muito fibrinogênio tanto no compartimento glomerular quanto no compartimento vascular. Uma marcação pouco específica para IgM e C3 geralmente é um aprisionamento e não uma ativação imunológica, embora já haja um certo debate se esse C3 não é um indicativo ali de ativação da via alternativa do complemento. Pode haver imunocomplexos associados, no caso de glomerulonefrites relacionadas à infecção, da nefrite lúpica, eu posso ter a lesão de MAT, uma arteríola, e uma nefrite lúpica classe 4, com depósitos crescentes e tudo mais. Na microscopia eletrônica, eu observo uma tumefação de células endoteliais em capilares e arteríolas, uma expansão da zona subendotelial, é um edema, certo? Subendotelial, indicativo de lesão nesse compartimento. Os chamados fibrointectoides ou tactoides de fibrina, eu não consigo achar uma tradução muito apropriada, nada mais são do que restos de fibrina na parede do vaso, hemácias fragmentadas, uma eletronlucência em matriz mesangial, é aquele fenômeno da mesangiólise, a matriz ela vai perdendo a sua integridade pelo processo isquêmico e duplicações de membrana basal nos casos mais crônicos. Qual é o papel da patologia? Obviamente, o diagnóstico de MAT para o patologista é um diagnóstico histológico. Em algumas situações, na maior parte delas, no caso, vai casar com uma síndrome clínica, mas em algumas situações, em especial no paciente transplantado, isso pode não ocorrer. Lembrar, nem sempre vai haver trombose. Além disso, a biópsia renal ela confirma que aquela MAT está associada a um comprometimento renal, certo? A presença ali de trombos, de lesão endotelial no rim, e ela busca identificar o agente etiológico quando possível. Eu vou colocar aqui alguns exemplos nos quais o agente etiológico ele foi, por assim dizer, melhor investigado. Além disso, é importante a gente sempre avaliar o que o paciente tem de lesão histológica, o que ele tem clínico. O ideal é que haja um casamento, mas isso pode não acontecer. E avaliar a evolução e a extensão da doença, em especial em relação à presença de lesões crônicas, e pesquisar doenças associadas como glomerulonefrites. IgA pode estar associada a lesões de MAT, pós-infecciosa, dentre outras condições. Aqui algumas imagens, então, nessa imagem, o que que eu tenho? Eu tenho um glomérulo com alargamento do espaço urinário, isso é comum em glomérulos que passam por eventos isquêmicos, o espaço urinário ele fica alargado, eu observo as alças um pouco mais enrugadas do que o normal, e seus lúmens ocupados por microtrombos. Aqui eu observo a fibrina, ela fica bem fucsinofílica a coloração de maçom. Uma das melhores colorações para a gente pesquisar trombose é o maçom, uma vez que a fibrina ela fica bem avermelhada e aqui a gente observa, inclusive, obstrução do polo vascular por estes microtrombos. Aqui, novamente, ressaltando a trombose, certo? Uma trombose difusa, os vasos ocluídos. Eu observo as células endoteliais mais proeminentes do que o normal. Alguns neutrófilos podem estar presentes, eu posso ter uma atividade inflamatória leve, uma vez que a cascata da coagulação libera mediadores pró-inflamatórios, assim como a ativação do sistema complemento. Vejam aqui o polo vascular completamente trombosado e ocluído. Novamente, só que aqui pela coloração de hematoxilina e eosina, a gente observa o polo vascular totalmente obstruído. Em alguns vasos eu ainda observo hemácias, mas no geral eu observo essa oclusão por esse material acelular ou paucicelular com alguns neutrófilos de permeio. Esses neutrófilos
também podem ser elementos do sangue que ficaram aprisionados e não necessariamente indicarem uma atividade inflamatória. Em alguns casos, a deposição de fibrina pode ter um padrão que simula a deposição de imunocomplexo. Aí a imunofluorescência é importante, porque no caso da MAT, esse depósito nessa fibrina ela vai marcar apenas para o marcador fibrinogênio. Eu tenho lesões glomerulares e lesões extraglomerulares, como é o caso dessa trombose arteriolar. Aqui eu não estou trabalhando tanto na etiologia, eu estou falando características gerais associadas ao diagnóstico de MAT. Então, eu tenho aqui as células endoteliais mais proeminentes do que o normal, e aqui eu tenho a formação do microtrombo que está ocluindo o lumen vascular. Está um pouco difícil de ver, mas algumas hemácias extravasadas também fazem parte do contexto diagnóstico da microangiopatia trombótica. Aqui outras imagens mostrando um glomérulo que parece até hipercelular, né? Porque ele tem neutrófilos, ele tem uma hipercelularidade, ele tem as células endoteliais mais tumefeitas que o normal. Esse caso poderia muito bem se passar por uma glomerulopatia, porque as alças estão obstruídas, existem neutrófilos, esses neutrófilos poderiam estar relacionados a uma glomerulonefrite, mas só lembrando que na microangiopatia trombótica eu vou observar lesões em outros compartimentos e na imunofluorescência é só fibrinogênio. Aqui a alteração denominada mesangiólise, onde eu tenho o glomérulo parece estar com a sua arquitetura preservada, mas quando eu vou procurar os eixos mesangiais eu não os encontro, eles estão mais claros do que o normal, indicativo de um processo isquêmico que está levando à perda de matriz mesangial. E aqui a presença dos trombos mais evidentes. Os trombos são bem eosinofílicos na hematoxilina e eosina e a gente consegue ver bem algumas alças até congestas, porque estão sobrecarregadas, por assim dizer, e outras apresentando os microtrombos de fibrina. Lembrar que o glomérulo é um emaranhado de alças vasculares, né, de alças capilares, então a MAT geralmente vai afetar o compartimento glomerular. Além disso, a gente tem algumas situações nas quais a gente consegue identificar o agente etiológico. Esse aqui é um caso nosso de transplante, no qual foram observados glomérulos aumentados, células endoteliais com aspecto reativo, levando a semioclusão ou oclusão total, infiltrado linfomononuclear com alguns neutrófilos. Esse paciente ele poderia muito bem entrar nos critérios diagnósticos para rejeição mediada por anticorpos, que pode se manifestar com lesões de MAT. Porém, para eu atribuir uma lesão endotelial com inflamação à rejeição, eu tenho que afastar outras etiologias. Vejam aqui, de forma muito discreta, uma célula podocitária com o núcleo bem aumentado e uma inclusão eosinofílica na sua porção central. Aqui mostrando em maior aumento. Então, glomérulo com ativação endotelial, infiltrado linfomononuclear, e aqui eu observo uma inclusão por CMV que reagiu positivamente na imunistoquímica, mostrando que ao lidarmos com lesões de MAT, em especial no paciente imunodeprimido, a gente também tem que prestar atenção às etiologias infecciosas, como infecções virais. Aqui um outro caso, é uma imagem de uma necrópsia de um paciente que faleceu, foi encaminhado, uma criança, um adolescente que faleceu de uma crise de falcização por doença falciforme e foi encaminhado ao SVO para esclarecimento diagnóstico. Aqui a gente observa uma imagem do compartimento glomerular. Novamente, a gente observa células endoteliais mais proeminentes do que o normal. Não é normal que nós consigamos observar as células endoteliais de forma tão evidente. E aqui, os capilares abarrotados de hemácias, só que essas hemácias não têm o formato ovalado, e sim elas estão falcizadas. Esse aqui é um exemplo de comprometimento, certo, de uma microangiopatia associada à doença falciforme. Vejam, eu não observo aqui os microtrombos,
porém eu observo sinais de lesão endotelial, essa obstrução vascular e alterações isquêmicas já caminhando para a cronicidade, ou seja, não foi o primeiro episódio isquêmico que esse paciente apresentou, uma vez que eu já observo algumas duplicações de membrana basal. Aqui, uma outra imagem de paciente transplantado, dessa vez com um quadro que é a glomerulopatia crônica do enxerto, né, do transplante. Eu observo inflamação microvascular, eu observo tumefação de células endoteliais e na prata duplicações de membrana basal. Esse caso é o caso de uma MAT crônica com inflamação microvascular e C4D positivo, o que permite fechar o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos, especialmente na presença de DSA. Embora nesse caso, quando eu tenho C4D positivo e inflamação microvascular, o diagnóstico pode ser fechado pela histologia. Aqui um caso de MAT relacionado à infecção por SARS-CoV-2. Então, aqui a gente observa o polo vascular trombosado, as hemácias fragmentadas, hemácias extravasadas. Aqui a gente observa um glomérulo já com certo enrugamento de alças, alargamento do espaço urinário, oclusão arteriolar, nesse caso não foi visualizado o trombo, e aqui os sinais de mesangiólise. O mesângio perdendo a sua integridade, ele fica mais claro do que o normal e eu não observo a matriz de forma tão importante. E aqui lesão tubular aguda, secundariamente a um evento isquêmico. Aqui um exemplo da nefrosclerose hipertensiva maligna com sua clássica lesão, né? Conhecida por nós desde a graduação em medicina, a lesão em casca de cebola. A gente observa um comprometimento aqui de uma artéria de médio para pequeno calibre, uma oclusão total do lúmen vascular, essa proliferação intimal fibromixoide concêntrica e aqui debris celulares na parede do vaso. Vejam que eu observo a lesão endotelial, mas eu não estou observando os microtrombos. Algumas condições, como hipertensão maligna e crise renal da esclerodermia, dão mais lesões vasculares do que glomerulares. Pode variar um pouquinho o padrão morfológico a depender da etiologia da microangiopatia trombótica. E aqui, a nefrosclerose hipertensiva maligna vista em outras colorações, certo? Aqui na prata, evidenciando bem onde é a camada média e a proliferação em casca de cebola, que é na camada íntima do vaso. E agora falando um pouquinho sobre a crise renal da esclerodermia, que também pode dar lesões de MAT com comprometimento de artérias, edema mucoide intimal, muito semelhante à hipertensão maligna. Os pacientes geralmente se apresentam com crise hipertensiva. Uma pergunta que a doutora Beth me fez quando eu estava falando, eu acho que de doenças autoimunes, há umas 2 aulas mais ou menos, é se havia algum parâmetro patológico que me permitiria sugerir que esse quadro de MAT era mais pela esclerodermia, pela esclerose sistêmica, pela doença autoimune e não pela hipertensão maligna. Não existe nenhum parâmetro absoluto, mas esse artigo aqui, certo, um artigo de um periódico de reumatologia, ele sugere 2 alterações: a proeminência do aparato justa glomerular, inclusive com essas granulações de renina, a coloração de prata, e principalmente uma fibrose da adventícia. Na hipertensão maligna, eu observo fibrose intimal, mas a adventícia geralmente ela está poupada. Mas a gente tem que lembrar que a esclerose sistêmica é uma doença do colágeno, ela pode se manifestar com vasculite previamente e isso compromete a camada adventícia. Então, se eu observo essas lesões de edema mucoide intimal dentro de um contexto clínico apropriado e essa fibrose da camada adventícia, ou seja, a camada mais externa do vaso, eu corroboro o diagnóstico da crise renal esclerodérmica. Aqui uma outra causa de MAT, mas que a gente não vê muito em biópsia, eu vejo muito quando eu trabalho com necrópsia, que são as lesões da CIVD, que é uma síndrome clínica muito bem caracterizada. Você não precisa de diagnóstico histológico para diagnosticar CIVD. Aqui é um achado pós-mortem, no qual eu observo essa oclusão glomerular por microtrombos de fibrina.
é importante frisar que na CIVD eu observo principalmente o trombo. Tem causas de MAT que eu observo mais a lesão endotelial. Tem causas de MAT que eu observo mais uma lesão vascular. E tem causas de MAT, como a CIVD, na qual eu observo o trombo, eu não observo tanta lesão endotelial. É mais uma coagulopatia do que uma lesão endotelial. Lembrar da associação de podostopatia, em especial a glomerulopatia colapsante, com a microangiopatia trombótica. Esse aqui é um estudo que avaliou 53 pacientes que apresentavam ambos os diagnósticos e histológicos. É interessante mostrar que dos 50, 19 apresentavam evidências de MAT, um quadro clínico laboratorial sistêmico. E em relação às etiologias, quando eu tenho uma MAT com uma podostopatia, a principal causa da MAT envolvida é a hipertensão maligna, a nefrosclerose e hipertensiva maligna, seguida pelas anormalidades da via alternativa do complemento. Então, a isquemia, ela é um fator, certo? Um fator desencadeante de podostopatia. Aqui a gente tem uma arteríola com parede espessada, ocluída por um microtrombo. Vejam como ele fica avermelhado fucsinofílico. Aqui a presença da lesão podocitária, essa hiperplasia podocitária exuberante, que leva ao colapso, ao esmagamento das alças. Aqui uma figura de mitose em um podócito, novamente um quadro de trombose arteriolar, juntamente aqui com a proliferação podocitária exuberante. A imunofluorescência das causas variadas de MAT vai ser positiva apenas para fibrinogênio bem forte, nos microtrombos e também nas alças não afetadas, uma vez que já existe lesão endotelial. E aqui a eletrônica mostrando o edema subendotelial. Então, aqui eu tenho uma célula endotelial, certo? Aqui eu estou dentro do vaso, aqui eu tenho um podócito, aqui eu tenho a membrana basal, que está um pouco mais clara do que o normal, e aqui uma tumefação subendotelial, certo? Que é inclusive um achado incipiente de MAT para casos mais leves que a gente só vê na eletrônica. Aqui os tactoides de fibrina, certo? Ou fibrointectoides, onde a gente observa a fibrina na microscopia eletrônica, ela fica bem eletrondensa, então ela forma essas rajas nas quais nós podemos observar esses depósitos de fibrina juntamente com outras alterações de MAT. Aqui uma membrana basal enrugada, o termo do inglês é o wrinkling, certo? Onde a gente observa já um aumento, um espessamento de membrana basal e um enrugamento decorrente de uma isquemia crônica. E aqui a oclusão luminal por um microtrombo, as hemácias estão fragmentadas e aqui esses depósitos rajados que são os fibrointectoides. Agora, saindo um pouquinho da MAT, já caminhando para o final da aula, outros exemplos de doenças vasculares. Eu tenho as lesões microvasculares relacionadas ao lúpus. O lúpus, ele pode estar associado a lesões vasculares, desde a arteriosclerose, que é um espessamento fibroso intimal, até uma vasculite verdadeira e uma microangiopatia trombótica. Existem 5 possíveis manifestações de doença vascular relacionada ao lúpus. Aqui eu tenho as imagens delas. A arteriosclerose, que está associada ao maior risco cardiovascular crônico em pacientes com doenças autoimunes, quadros inflamatórios persistentes que acabam por aumentar a fibrose, principalmente a deposição de colágeno no compartimento intimal. Aqui um quadro de nefrite lúpica, onde eu não tinha lesão arterial na microscopia óptica, mas eu tenho os depósitos imunes. Aqui já um estágio intermediário, onde eu tenho a chamada vasculopatia lúpica ou vasculopatia necrosante não inflamatória. Eu tenho a deposição semelhante àqueles depósitos em alça de arame, só que na arteríola, sem uma inflamação importante. E aqui o estágio final, que felizmente é o menos comum, quando eu tenho vasculite, necrose fibrinoide e infiltração por células inflamatórias. E lembrar que pacientes com lúpus podem ter lesões histológicas de MAT. Isso pode indicar inclusive uma sobreposição do lúpus com a síndrome do anticorpo antifosfolipídio.
A nefrosclerose hipertensiva benigna, que não vai ter as lesões em casca de cebola, vai se caracterizar por um espessamento fibroso intimal, aqui um espessamento fibroso intimal leve, e aqui as lesões de hialinose, que podem estar presentes no diabetes ou em pacientes idosos. Isso é decorrente de uma lesão da parede arteriolar crônica que culmina com a deposição de material hialino acelular, chamada arteriolosclerose hialina. A embolia de colesterol, certo? Cujo quadro clínico pode envolver uma dor abdominal súbita, perda aguda de função renal, eosinofilia. Fatores de risco, por exemplo, são pacientes que foram submetidos a procedimentos hemodinâmicos previamente, uma ruptura de placa aterosclerótica. Essa ruptura ela pode embolizar um ramo da artéria renal. E aqui a imagem característica, esse material cristalóide, certo? O colesterol ele forma esses cristais que culminam por obstruir o lúmen vascular. Aqui uma imagem em um corte transversal e aqui uma imagem em um corte longitudinal. Junto com os cristais, a gente tem aqui macrófagos, uma reação gigantocelular do tipo corpo estranho. E a trombose da veia renal. Trombose da veia renal é um diagnóstico que geralmente não é feito pela biópsia. É um paciente, ele pode ter até uma membranosa, por exemplo, ele tem perda súbita da função renal e o ultrassom ajuda muito quando não estabelece esse diagnóstico, um Doppler. E aqui a gente tem sinais indiretos que a gente pode observar na biópsia, como ramos venosos. É interessante que a gente fala muito de artéria, quase não fala de veia na patologia renal. Mas aqui eu tenho uma veia com um microtrombo, pode ser um sinal da, desse fenômeno de trombose da veia renal. E aqui glomérulos muito congestos. Eles estão aumentados, mas é por conta de congestão. Não é um processo de isquemia direto, que pode acontecer devido também à trombose da veia renal. Não existe um elemento isoladamente que vai me permitir fazer esse diagnóstico pela biópsia, mas eu posso observar sinais indiretos que indicam associação com essa manifestação vascular. Bom, eu espero que a aula tenha sido agradável. Eu peço desculpas pelos pequenos deslizes nos slides iniciais, que eu não prestei atenção, e estou à disposição para dúvidas.